Bom, vou falar para vocês agora um pouquinho sobre as principais ameaças à diversidade biológica. Não vou falar tudo, até porque vocês também, né, vão apresentar algumas coisas, mas vou apresentar um pouco mais sobre a fragmentação. Então, quais são as causas que levam hoje à extinção da biodiversidade? Então, a gente tem vários, como a perca do habitat, poluição, alteração do ambiente, a presença das espécies exóticas é um grande problema. E aqui cabe para falar um pouquinho, né, que eu ouvi bastante o pessoal falar, né, o que são essas espécies exóticas, deixar um pouquinho mais claro. O que são espécies exóticas? São aquelas espécies que foram introduzidas, que não é originária do nosso país ou do nosso estado. Então a gente tem, principalmente pensando aí no Brasil, né, são aquelas espécies que não são nativas brasileiras. Essas espécies exóticas não necessariamente são invasoras, mas algumas espécies exóticas elas são invasoras. Um exemplo é aquele caramujo que trouxeram aí como escargot e hoje é uma invasão biológica aí que causa danos aí ambientais. Então, essas espécies exóticas nem sempre são invasoras e algumas espécies nativas também têm esse potencial invasor que leva aí pode causar a extinção de outros grupos de espécies. A fragmentação, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho daqui a pouco, a superexploração aí também uma maneira de causar grande quantidade aí de extinção, né? Um exemplo aí a pesca comercial e por fim a gente tem as mudanças climáticas aí que pode levar também a essa extinção. E aí a gente tem então o que causa, né? São essa destruição dos habitats pela pressão humana que vai causar efeitos diretos ou indiretos sobre a biodiversidade. A gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouco sobre isso, mas dentro das ações que provocam a destruição dos habitats, nós temos o avanço da fronteira agrícola, a mineração, obras de infraestrutura, expansão das áreas urbanas, tudo isso então vai promover a destruição desses habitats. E essa destruição leva à fragmentação e que consequentemente leva à perda aí da biodiversidade, vai aumentar a taxa de endogamia, vai aumentar efeito de borda, então vários efeitos nocivos aí à diversidade. E como consequência, a gente tem, né, dessa fragmentação, a gente tem diminuição do tamanho das populações, diminuição dos espaços disponíveis para as diversas espécies, conflito entre homem e espécies, e aumento da caça e o atropelamento. Isso são algumas das consequências, a gente sabe que tem muitas outras, mas um exemplo aqui do que pode, né, das consequências dessa destruição dessa alimentação que a gente tem. E aqui só para evidenciar melhor, então a gente tem, né, o aumento da população, aumento do uso dos recursos aí, aumento, né, da agricultura, indústria, produção, consumo, economia, que seja o que for, causa efeitos diretos e indiretos, aquilo que eu tinha falado antes. Dentro dos efeitos diretos, nós temos a degradação e destruição dos ecossistemas naturais, mudança no número e distribuição das espécies, alteração nos ciclos químicos naturais e fluxo de energia, poluição do ar, da água, do solo e os efeitos indiretos, como a mudança climática e a perda da biodiversidade. Então, a gente tem influências tanto direta quanto indireta aí a nossa atividade, a atividade humana do dia a dia causa esses efeitos e, por fim, vai levar à perda da biodiversidade. Só um exemplo dessa perda de biodiversidade, então aqui nós temos o mapa, alguns dos alunos que já trabalham comigo já visualizaram esses slides aqui. Aqui é a vegetação do Mato Grosso do Sul, esse mapa aqui, com todas as fitofisionomias de 1989, que é um dos levantamentos aí de satélite, né, da vegetação do Mato Grosso do Sul. E aqui nós temos de 2011, então 2011 para cá já são 9 anos, então esse mapa já está desatualizado, mas vocês percebem aí a diminuição, né, dos ambientes naturais, consequentemente aumenta a fragmentação, vocês podem ver os ambientes aqui extremamente fragmentados, né,
os maiores manchas aí de vegetação nativa estaria no Pantanal, e com essa agora de queimada, só Deus sabe como que tá, né, essa região. Mas aqui então nós teríamos o Pantanal, aqui a região do Cerrado, né, o centro aí é do Cerrado, e essa parte inferior nós teríamos a Mata Atlântica. Vejam que o Cerrado e a Mata Atlântica já teriam, né, estariam uma paisagem bastante fragmentada e então, consequentemente, uma perda aí irreparável da diversidade. E aqui, né, só o Pantanal aí pegando fogo, né, que tá na mídia agora o tempo todo, né, então o impacto dessas queimadas sobre a biodiversidade a gente só vai saber daqui a um tempo e consequentemente vai ter percas aí irreversíveis. Aqui um outro exemplo, né, da retirada. Então, o efeito direto da retirada da cobertura vegetal tem efeitos indireto nos recursos hídricos também. Então, a retirada da vegetação causa o assoreamento aí e, consequentemente, reduz os recursos hídricos, que pode interferir também na fauna aquática, né? Então, reduz aí a fauna aquática. Então, um efeito aí da fragmentação afetando diretamente os recursos hídricos e indiretamente aí também as espécies aquáticas. Então aqui só um exemplo, esse aqui é o córrego Guariroba, em Campo Grande, né? Como eu já falei algumas vezes para vocês, isso aqui abastece 1 milhão de pessoas e é essa situação que se encontra hoje, esse córrego. Então, a retirada dessa cobertura vegetal causou esse dano ambiental aqui bastante sério e, consequentemente, a perda aí de uma grande quantidade de biodiversidade. Só um exemplo aqui, então, a área de preservação permanente e as reservas legais, elas são áreas que é possível, uma das estratégias aí para conservar a biodiversidade, né? A gente tem outras, como vocês vão ver ao longo aí da disciplina, mas as reservas legais, se todo mundo deixasse as reservas legais, as áreas de preservação permanente, sem alterar, a gente teria aí uma biodiversidade muito maior, uma biodiversidade bem conservada. Aqui só um exemplo, então, do déficit de reserva legal por bioma, ou seja, por lei, o que falta para atender a legislação. Ou seja, não deveria acontecer isso. Se é lei, né, se todo mundo cumprisse a lei, a gente não teria esse problema. Mas como não é cumprida, a gente tem um déficit aí de 4 milhões de hectares, mais de 4 milhões de hectares para o Cerrado, 4,3 milhões de hectares para a Mata Atlântica, 0,5 milhões de hectares para o Pampa, para a Amazônia, 7 milhões de hectares, Caatinga, 1 milhão de hectares. Veja que o Pantanal não tinha até agora déficit de reserva legal. Esses dados são de 2018, veja então o que falta. Só lembrando que a reserva legal ela varia de bioma para bioma, Mata Atlântica 20%, Caatinga 20%, Amazônia é 80%, Cerrado dentro da Amazônia Legal é 30% e o restante do Cerrado é 20% também. Então, só para você, 20% aí do tamanho da propriedade seria a área de reserva legal. Então, veja aí a quantidade de reserva legal que ainda falta para atender à legislação. Então, nós estamos num déficit aí grande. E aí as consequências, né, desse processo de fragmentação, aqui é um trabalho aí de mais de 10 anos, mas que ainda é extremamente atual, um trabalhinho mostrando as consequências da fragmentação na floresta amazônica, e eles proporcionaram esse fragmento. Então aqui você pode ver na imagem, na A, né, o fragmento aí, com várias matrizes. Então eles testaram mais de uma matriz no entorno do fragmento. Então aqui com cultura com pastagem na parte superior, a parte baixa com regeneração. Então eles cortaram e avaliaram então ao longo do tempo o efeito dessa fragmentação sobre a perda aí das espécies. E o que eles encontraram? Bom, e aí eles avaliaram também, né, do efeito do efeito de borda, ou seja, quanto o fragmento é maior, né, também mediram a borda para o interior do fragmento e para ver as perdas. Então, o número de espécies na floresta contínua sempre é muito maior do que o fragmento, como vocês podem ver no gráfico aqui de barra, né, o fragmento tem um número bem reduzido de espécies comparado com a floresta contínua, e o número de espécies também
vai aumentando conforme a área do fragmento. Então, fragmentos maiores tendem a ter uma diversidade maior do que os fragmentos menores. Então, fragmentos com 10 hectares, fragmentos com 400 hectares, lógico, com uma diversidade muito maior, certo? O efeito de borda, eles perceberam 2 tipos de efeito de borda. Então, nessas áreas recém-cortada, acontece uma mortalidade muito grande das espécies do entorno. Isso porque essas espécies da borda, elas não estão adaptadas a essas condições de sol, da presença de luz, da presença do vento. Então, eles começaram, essa borda muito abrupta, começou a morrer uma grande quantidade aí de vegetação, de espécies aí. Então, além do tamanho do fragmento que você causa, né, por abertura, aconteceria então a mortalidade muito grande das espécies da borda. Isso é um tipo de efeito de borda observado. Fragmentos, a gente sabe que fragmentos mais antigos, em outras áreas, o que a gente observa é a grande quantidade de espécies que tem facilidade em colonizar, são espécies mais ruderais, então grande número de trepadeiras que vão ocupar esse ambiente, muito caraguatá, muitas espécies que são adaptadas a essa borda e consequentemente cria esse efeito de borda, impedindo espécies mais seletivas não conseguiriam se estabelecer nesse local. Então, um exemplo aí que nós temos desse efeito de borda, de efeito negativo da borda aí, ou, né, por abertura de espaços novos, ou áreas mais antigas sendo colonizadas aí por espécies invasoras, que vai demorar, que você outras espécies mais seletivas não conseguiriam se estabelecer nesses ambientes. O que mais também a gente tem? Então, as espécies perdidas por ano, então, vai diminuindo conforme o tamanho da distância da borda. Então, a borda eu tenho uma perda aí naquele ambiente muito grande, e essa mudança na composição florística também. Porque foi aquilo que eu falei, as espécies que não toleram o sol, o vento, vão desaparecer, e as espécies mais ruderais vão começar a aparecer, aquelas espécies mais tolerantes, aquelas que aguentam. Geralmente são espécies de ampla distribuição, então as espécies mais seletivas, elas tendem a desaparecer conforme a distância aí da borda do fragmento. Então, mais para dentro, menor a mudança na composição de espécie, menos espécies são perdidas. Tá certo? Então, fragmentos grandes eu teria uma maior riqueza, uma maior diversidade. O número de espécies também com relação à matriz, lembra que eu falei que eles testaram várias matrizes? Que são essas matrizes? Que tinha no entorno. Então, quando a matriz era uma floresta contínua, quando a matriz era um fragmento, né, outro fragmento, ou regeneração, então o número de espécies também vai ser diferente quando a matriz é pastagem e vai aumentando conforme aí a matriz do entorno é ser uma floresta contínua. Então, a gente vê mudança aí no número de espécies ao longo aí dessa presença da matriz, ou que seja essa matriz. Número de espécies comum, como a floresta primária, então a área de pastagem, a área de vrisma, que era a regeneração com cecrópia. Então, há de se esperar que não tenha pássaro na pastagem, né? Até porque não tem onde ela subir. E aí você vê aí espécie em comum aí na regeneração, nas áreas de regeneração muito maior, que é de se esperar, já era algo que se esperaria. A porcentagem de germinação também é muito maior na floresta contínua, 1 ano após o plantio nessas áreas, 2 anos após o plantio, então na floresta contínua teve maior germinação do que nas áreas aí de regeneração. Então, na realidade, por que germina, né? Então, por que germina maior e não fragmentada, né? Então, a germinação de semente de helicônia, que foi a espécie que eles plantaram em floresta fragmentada e não fragmentada. Então, veja que a fragmentação florestal, ela tem efeito negativo sobre essa taxa de germinação. Helicônia é uma espécie nativa aí, que hoje, inclusive, é usado na floricultura, e eles testaram essas espécies, né? Eles plantaram, e aí a gente
gente vê que ela germinou muito melhor na floresta contínua. Lógico, lá oferecia condições melhores para o estabelecimento dessa espécie do que nas áreas fragmentadas. A produção de serrapilheira também, então a distância da borda da floresta sobre a produção e decomposição de serrapilheira no gráfico A. No gráfico B, a produção de serrapilheira é significativamente maior na borda, e isso é explicado, né, pela grande quantidade aí de espécies ruderais com grande quantidade de biomassa que estaria sendo acumulado nessa área. Então, a taxa de decomposição ela não é afetada pela distância da borda, mas há um acúmulo de serrapilheira próximo à borda dos fragmentos das florestas. Mas não tem, então, a decomposição, tanto faz se é na borda ou no interior. Então, você vendo alguns exemplos, né, não só da perda da espécie, mas a mudança também na produtividade. Então, isso, consequentemente, afeta a camada do solo lá com os nutrientes, consequentemente, vai alterar a biodiversidade que está na parte de cima. Então, modelos matemáticos sugerem que a perda de biomassa em um fragmento de florestas tropicais pode produzir anualmente até 150 milhões de toneladas métricas de emissões de carbono para a atmosfera, além do que é produzido pelo desmatamento. Então, vocês veem aí né, o problema aí dessa fragmentação pode causar. E aqui mostrando então, né, alguns fragmentos, então esses fragmentos isolados dentro, né, desse modelo aí, que eu tô mostrando para vocês, esses fragmentos isolados vão aumentar também, dentre outras, né, além da perda, a gente tem também a perda da diversidade genética, começa a aumentar a taxa de endogamia dentro dessas populações. Então, a gente não tem só a perda das espécies, a gente também tem a perda da variabilidade genética, que pode no futuro levar à extinção também. Então, o ideal é que esses fragmentos fossem todos conectados por corredores. Existe uma discussão muito grande, né, se a gente preserva fragmentos pequenos ou preserva fragmentos grandes, se um corredor de 60 metros não teria só efeito de borda. Mas se a gente pensar na fauna dispersora, mesmo que seja só 60 metros, ela consegue se locomover entre esses fragmentos, entre um fragmento e outro, levando então a troca gênica de um local para outro, então facilitaria. Lógico que esses corredores teriam grande efeito de borda, pensando na vegetação, mas se a gente começar a pensar na fauna, essa integração entre os fragmentos seria essencial aí para a manutenção da biodiversidade. Mas infelizmente é essa a realidade que nós temos, né? Deixa um fragmento lá e o que nós percebemos só é o efeito de borda. Então, esse efeito de borda, então, formado, como eu falei, pelas espécies aí de bem ruderais, ou aquelas espécies que se adaptam a qualquer condição ambiental, né? Elas são espécies menos seletivas, e isso é um problema aí para espécies mais seletivas. Então, né, para finalizar aqui, né, a fragmentação ela aumenta a taxa de endogamia, a imigração é interrompida, a gente tem a invasão biológica, né, dessas espécies mais ruderais, modificação do habitat, do microclima, né, então, lógico, você tem uma área grande, de repente você fragmenta, vai acontecer modificações climáticas ali naquele local e, consequentemente, eu tenho extinção da espécie. E aí, se vocês olharem aqui embaixo, dá para vocês visualizarem, embaixo da letra E, aí o efeito aí da invasão biológica, né? Vai dar condição para só espécies de menos seletiva ocupar essa área e, consequentemente, eu tenho aí a promoção da extinção das espécies mais seletivas, né? Então, a borda, né? Então, aqui uma borda abrupta aqui, né? A área de transição entre duas unidades de paisagem, uma área abrupta. Então, quem se estabelece nessa área aqui são aquelas espécies mais resistentes. Então, as espécies mais seletivas, elas tenderiam a desaparecer desse local. Então, esse efeito de borda, então, promove, né, um gradiente nas condições ambientais entre a borda e o interior do fragmento. Então, maior iluminação, maior temperatura, menor umidade relativa, maior velocidade do vento, menos propensão a incêndio. E aí os efeitos biológicos, né, aqui os fatores abióticos e aqui os efeitos bióticos. As espécies intolerantes são eliminadas,
Então, eu falei só de planta, mas os anfíbios também. Favorecimento de espécies de rápido crescimento, arbórea, mais finas e liana. Mudança na oferta de recurso. Áreas abertas oferecem mais risco à predação. Favorecimento da chegada de espécie invasora e maior contato da fauna silvestre com os animais domésticos. Então, problemas aí ambientais. Então, aquilo que eu falei, né, ó, invasão, efeitos de borda, invasão de besouros adaptados às áreas com distúrbio, aumento na mortalidade de árvore, diminuição da umidade relativa, diminuição na umidade do solo, aumento da temperatura do ar, invasão de plantas adaptadas às áreas de distúrbio. Então, após o desmatamento, a temperatura do ar aumenta 65 metros, até 65, rumo ao interior da floresta remanescente. Essas modificações abióticas geram outras mudanças, como a chegada de plantas adaptadas a essas condições de distúrbio, aumentando então a taxa de mortalidade aí, das árvores menos adaptadas. Então, efeito aí desse efeito de borda sobre o interior da floresta, então, que a gente pode perceber aí a borda, né? Então, a distância da penetração dos efeitos da borda das florestas dentro, que é o EMA. Então, a temperatura aumenta aí até 65, né? Vai aumentando o EM aí dentro da floresta, certo? E era isso. Então, obrigada aí mais uma vez por me ouvirem.